presença. Vamos ler agora, fazer uma leitura do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Leitura 21, Mar Alto. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes acervou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais do inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinhos, se te sentes no abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é porque Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Como diz o texto, o Pai não abandona, nenhum de nós, nem o Filho. Vamos agora, neste momento, elevar nosso pensamento, pedindo ao nosso Pai que possa nos dê a permissão para mais esse trabalho, desse estudo de hoje, que possa nos envolver as nossas mentes, nossos corações, para que possamos recebê-lo da melhor maneira possível e que possa envolver, Pai, o nosso irmão aqui, o nosso expositor Valdemir, que ele possa ser agraciado com a luz divina neste momento, para que assim possa passar esses ensinamentos, para que todos possamos entendê-lo melhor ainda. Esteja conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Valdemir, fique à vontade. Às 8h15, né? Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Obrigado pelo convite do trabalho. Nós vamos conversar sobre um tema bastante atual, mas também bastante antigo. Ele é contemporâneo, nós vivemos ele no século XXI, mas é século I, é século V a.C., século X a.C. Então, nós sempre vivemos com essa situação que é o que nós hoje chamamos de depressão. O tempo de Kardec é chamado de melancolia. O tempo de Hipócrates também chamávamos de melancolia.
Mas o fato é, hoje nós chamamos de tristeza, depressão, mas é uma situação que nos afeta muito nos dias de hoje. Para começar, me permita falar, ou apresentar para vocês, não sei se vocês conhecem, a Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, AM. Quem nos inscreveu aí no YouTube, além de se inscrever no YouTube do Grupo Espírito do Nosso Lar, que precisa de 500 pessoas para poder transmitir as palestras ao vivo pelo YouTube, então inscrevam-se também no YouTube da rádio. Deixa eu ver como é que eu faço. Isso aqui. Esse é o nosso tema. E é um tema bastante delicado, porque, como nós estamos vendo ali, é uma imagem bastante sugestiva. Alguém que acha que viver não vale a pena e acaba cometendo suicídio. Então, os depressivos em grau mais profundo tendem a 50%, 60% a mais a ideação suicida do que as pessoas que não estão nesse nível. E melancolia, como eu disse, uma das hipóteses mais antigas referente à depressão, a tristeza, a melancolia, surgiu na Grécia Antiga, com Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina. Quando supõe-se que fosse uma disfunção hepática, seria o acúmulo de bile, que é uma coisa bile negra, que é melano, que é negra, mas coli, que é bile. Então, melano, negro, bile. Então, era uma bile negra que Hipócrates achava que era expelida pelo fígado, e isso gerava mau humor, gerava tristeza nas pessoas. Hoje, nós sabemos que não é isso. Sabemos que hoje ela é produzida pela dificuldade, pela disfunção neuronal. Os neurotransmissores não estando equilibrados, podem gerar depressão, podem gerar tristeza. E assim, hoje fala dos excessos ou diminuição desses neurotransmissores, principalmente serotonina e noradrenalina, na tentativa de explicar as alterações do estado do corpo. Qualquer explicação que a ciência trouxer, com todo respeito à ciência, eu sou um homem da ciência, mas qualquer explicação que a ciência trouxer e não trouxer o espírito junto, vai ficar complicado. Porque essa disfunção neuronal, por que pega um, por que não pega outro? Por que uns têm, outros não têm? Por que essas desigualdades, ou essas predileções de Deus, escolher alguém para ter tristeza e alguém para ter alegria? Então, nós precisamos falar de espírito, precisamos entender o espírito. E qualquer comentário que fizermos aqui, sempre o faremos à luz da doutrina do espírito. Então, em realidade, o espírito é que é adoecido. O espírito é que é doente. Então, ele tem tristeza, ele tem melancolia, em função principalmente de processos de dor. Nós, como espíritos, hoje, século XXI, como espíritos e como espíritas, cometemos um monte de bobagem, ou não? Ou alguém aqui não comete bobagem? Pois é. Isso no século XXI. A gente imagina século I, século V a.C., século XII a.C., quantas besteiras nós fizemos? E tudo isso está arquivado em nós. Tudo isso está gravado em nós. E nós, em liberdade, emancipados do corpo, temos consciência, ou podemos ter consciência dessas nossas dificuldades. E às vezes elas foram tão grandes que nos gera tristeza, nos gera melancolia, nos gera muitas vezes a ideação suicida. Significa estar de tristeza profunda, apatia, sentido continuamente por alguém. Isso é melancolia. É um tipo de depressão que possui os mesmos sintomas. A pessoa não se interessa por nada a seu redor, nenhum acontecimento traz prazer ou alegria e a vida deixa de ter interesse. Nós vamos passar, todos nós, de uma maneira geral, vamos passar por situações dessa natureza. Mas quando eu acordo um dia meio triste,
quando eu acordo um dia para baixo, meio down, ok, normal, isso é possível, a gente acordar, até pelos encontros que nós tivemos à noite. Né? Às vezes deixamos o nosso corpo, encontramos com o nosso anjo da guarda, e caramba, você fez aquela besteira de novo, cara. E aí fica triste, acorda triste. Mas levanta, caminha, vai embora. Não fica parado. Se essa tristeza perdurar por algum tempo, uma semana, 2 semanas, aí precisamos buscar uma ajuda profissional, porque começa a piorar. E ajuda profissional, já antecipando, nesses casos, em quase todos os casos, mas nesse caso, a ajuda profissional é primeiro a ajuda espiritual, e não é ajuda espírita. É ajuda espiritual. Se alguém está com depressão e é católico, como o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, que entraram em estado de depressão, busque os conceitos da Igreja Católica, busque o tratamento espiritual da Igreja Católica. Isso terá dificuldade. Se é evangélico, vai começar com um pastor, se é um bandista, vai começar com um pai de santo, enfim. Mas tratar o espírito é fundamental. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma terapia, uma psicoterapia, que é uma maneira de nos conhecermos. E terceiro, quando necessário, precisamos de química. E aí, é o psiquiatra. Aquele famoso tarja preta ou tarja vermelha, que a gente faz careta, eu também faço. A gente faz uma cara feia para ele, eu também faço. Mas ele é necessário em muitas ocasiões. Nós precisamos dessa tarja preta em muitas ocasiões. Então, não tenhamos preconceito contra os medicamentos psiquiátricos. Deus permitiu que eles fossem criados para nos ajudar, para nos equilibrar. Estabilizei meu humor, estabilizei minha serotonina. Então, estabilizei. Ok, agora eu posso saber por que eu fiquei triste. Aí eu vou para o processo terapêutico para me conhecer e a partir daí poder prevenir. Lembrando, grande vacina que nós temos é o Evangelho. O Evangelho, a evangelização é uma grande vacina que nós temos contra as doenças do espírito. E aí vem ele, o pai da medicina, o senhor Hipócrates, do século V a.C., contemporâneo de Sócrates. Trocou figurinha lá com Sócrates e o Hipócrates depois do Platão. Definiu a melancolia, como eu disse anteriormente, como a física, um dos quatro humores corporais que, na sua teoria, se constituíam por sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. A Hipócrates, veja só, isso era ciência, gente. A ciência da época. Para Hipócrates, Saturno, o planeta, exercia influência no humor do indivíduo e levava o passo a expelir essa tal bilis negra em excesso, causando a melancolia. Daí um pouco os nossos irmãos astrólogos trazerem desde a Grécia Antiga essa ideia da influência dos astros em nosso corpo. E sabemos que eles influenciam. Se a Lua, que está aqui pertinho, influencia as marés, então, e se eu sou 70% de água, naturalmente que a Lua tem influência, ou pode influenciar na minha situação, no meu corpo. Mas, lembramos de novo, somos espíritos, e essa influência nós precisamos trabalhar para superar, e vamos superar. O planeta hoje não exerce nenhuma influência sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Com toda certeza. Não exerce nenhuma influência sobre Maria, Nazaré, sobre Jesus, sobre os espíritos puros. Então, nós precisamos caminhar para esse nível de espíritos puros também. E aí, nosso pai da psicanálise, falando do pai da medicina, falando do pai da psicanálise, traz um contributo muito, trouxe um contributo muito importante para nós. Para ele, a melancolia é um estado emocional, semelhante ao processo de luto, mas não há perda que o caracteriza, porque o luto é por uma perda. E o luto não é só pela morte, tá? Dentro
aspecto psicológico, luta por qualquer bem. Eu perdi o emprego, eu perdi a minha namorada, eu perdi o meu namorado, eu perdi um amigo. Não precisa ser morrer. Eu briguei, fiquei triste, então eu entro no processo do luto. E para Freud, a melancolia é a mesma coisa. Pode ocorrer sem haver esse luto, mas sem haver essa perda. É o que Freud também sempre falava, sendo ele neurologista, mas século XIX. Então, a ciência ainda, principalmente a neurologia, não havia se desenvolvido tanto a ponto de hoje sabermos e medirmos os nossos neurotransmissores. Hoje podemos fazer exames e medir. Eu tenho um neurotransmissor X ou Y em excesso ou insuficiente. Como nós medimos gordura ou glicose no sangue. Temos lá a glicose, temos a gordura, o colesterol, nós medimos no sangue. Medimos também esses neurotransmissores. E aí vamos ver se eles estão desequilibrados ou não. E aí precisamos da química para equilibrar e a partir da química fazermos um processo de reconhecimento, de autoconhecimento. E é muito importante que nós nos conheçamos. É muito importante que olhemos para nós e nos perguntemos. Não importa uma resposta não, mas pergunta, porque a resposta às vezes não vem na hora. Por que eu amanheci triste hoje? O que aconteceu durante a noite? Depois, durante o dia, a gente caminhando, estudando, trabalhando, pensando, vem uma ideia, sabe aquele fragmento de sonho que dá uma clareada na nossa mente. Foi por isso. E se eu não conseguir fazer isso sozinho? Aí eu vou precisar da ajuda de um terapeuta para me ajudar nesse processo. Então, o nosso Freud, século XIX, contemporâneo de Kardec, depois de Kardec, né? Nasceu em 1870, qualquer coisa. Depois. Foi pós-Kardec, acho que foi em 69, né? Foi depois de Kardec. Portanto, ele não estudou Kardec ou não quis reconhecer que Kardec tinha razão. O que fez o Jung, daí até se separado dele, porque Jung era um discípulo de Freud, como eles discordaram de alguns aspectos, e Jung abandonou o barco e deixou Freud na sua sala. Na psiquiatria, aí hoje, né, a melancolia é uma síndrome mental que se caracteriza pela sensação de impotência, inutilidade, pensamento negativo, dificuldade de concentração, falta de apetite, insônia ou uma hipersonia. Eu posso também ter um sono muito intenso, ideias constantes de morte. Melancolia é um dos sintomas da antiga psicose maníaco-depressiva. Nós chamávamos de PMD. Hoje, transtorno bipolar do humor. Então, eu tenho humor ora muito rebaixado, ora muito baixo. Então, a melancolia caracteriza quando eu estou lá no fundo do poço. E a euforia ou a mania quando eu estou no topo. Daí eu preciso do psiquiatra para me dar o medicamento para equilibrar esse meu humor. O estabilizador de humor, normalmente a base de lítio. Então, medicamento psiquiátrico. E falamos aqui também da melancolia no romantismo. Lembra dos poetas? Castro Alves e muitos outros poetas que morreram com 20 e poucos anos de tuberculose, tristes. Casimiro de Abreu, e muitos outros, né? 20 anos. Porque no romantismo a melancolia é um estado emocional apreciado, apresentado uma experiência que enriquecia a alma. Casimiro de Abreu morreu com 21 anos. E os escritos deles também até hoje, fazendo sucesso até hoje. Mas não é porque ele estava triste. Ele é porque ele tinha espiritualmente já conquistado esses conhecimentos, principalmente, no caso dele, da poesia. Então, mas é um aspecto a ser observado também dentro do histórico da melancolia.
podemos deixar de falar da doutrina espírita. Como é que a doutrina espírita trata isso? E aí, por favor, se alguém quiser falar, pelo menos por mim, não tem problema, tá? Fique à vontade no seu critério da casa, mas se quiserem falar, fique à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Eu sempre digo lá de quartas-feiras na rádio, quando faço responder aos ouvintes. Você pode perguntar qualquer coisa, desde que aceita ou não sei qual é a resposta. Porque a gente não sabe tudo, então, mas pode perguntar. E um dos vários problemas que se debate a humanidade está na melancolia ou a depressão. É um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Diz a nossa irmã, nossa mestre, nossa mentora, Joana de Ângeles, lá no livro chamado Palavra Espírita, que a melancolia é insidiosa, sutil, contingente, dominadora, investe com vagar e segurança, estendendo-se poderosa como tenaz que destroça esperanças, aniquila aspirações, deixando em redor pessimismo e amargura. É o estado mais profundo da depressão. Então, eu fecho a porta, não só a porta dali, mas eu fecho a porta daqui. Eu fecho a cortina, eu apago a luz, eu não quero falar com ninguém, eu não tomo banho, muitas vezes. Isso eu... Sim, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. A melancolia, ela sendo insidiosa, sutil, contingente, ela é a depressão ou ela é um princípio a ser tratado desde o início, antes do poço que seria a depressão? Em princípio, um princípio. É o que eu disse. Se eu acordar um dia triste, vontade de morrer, o mundo não presta, o mundo está escuro, aquela Iana Hart, lembra da Iana Hart? Ó dia, ó azar, ó tristeza. Se eu acordar um dia com aquele espírito da Iana Hart, mas durante o dia eu fui trabalhar, sair, ok. Se eu continuar, aí eu vou caminhando para uma depressão, caminhando no fundo do poço. Caminhando no fundo do poço. Então, por isso que amanheceu triste. Pare, pense. Então, essa tristeza é a melancolia. Sim, é a melancolia. É o caminho. E nós estamos falando aqui porque normalmente nós não procuramos ajuda, principalmente psiquiátrica e psicológica. Ainda temos um certo preconceito, principalmente contra a psiquiatra. Eu não sou maluco. Já ouvi muita gente falando isso. Eu não vou ao psicólogo porque eu não sou maluco. Esquecendo que a gente vai ao psicólogo ou vai ao psiquiatra para não ficar maluco. Maluco aqui no sentido vulgar aí do termo. Então, por isso, a doutrina espírita trata do aspecto mais profundo de onde vem essa tristeza. Diz a dona Joana. Sustenta-se as pessoas na autopiedade injustificável e se compraz em disparar o laço corrosivo do desânimo. Liga-se etiologicamente, etiologia é um ramo de estudo destinado a pesquisar a origem de determinado fenômeno, aos abusos do passado impulso. Se manifesta como tristeza indefinida, disfarçando o remorso que a carne abafa nos centros da memória perispiritual. Me lembrei aqui de um livro, com a variada, eu vou falar de livro de novo, né? Eu gosto de livro, então, um livro chamado Missionários da Luz. Lá tem uma situação, tem um caso de uma senhora que no deslocamento vai buscar o Alexandre para ajudá-lo, porque ela acha que o marido dela foi assassinado. Não sei se você quem leu o livro, quem não leu, eu vou dar um pequeno spoiler, tá? Quem não leu, eu vou dar um pequeno spoiler. Ela acha que o marido foi assassinado e vai buscar o Alexandre para descobrir. Eu quero pelo menos saber quem matou meu marido. E claro, é bom pesquisar, e ele não foi assassinado.
ele cometeu suicídio. E o Alexandre vai pesquisar e explicar por que cometeu suicídio. Aí a culpa, a memória culpada, o remorso da culpa gravada na pesquisa. Ele, com ciúmes ou com inveja do amigo, queria a namorada do amigo, começa a colocar um pouquinho de veneno em doses muito pequenas no seu próprio vinho. E começa tomando vinho. Todo dia ele toma um pouquinho de vinho com veneno. Faz uma dose tão pequena que o organismo reage e não o mata. Obviamente, ele vai criando anticorpos. Depois de algum tempo tomando esse vinho, ele está forrado para tomar um copo, uma taça de vinho, sem problema. Aí ele convida o amigo a tomar vinho com ele. E os dois tomam o mesmo vinho. E claro, o amigo sem anticorpos morre. E o remorso bate tanto nesse cidadão que ele acaba, mesmo conseguindo a namorada do cara, casando com a namorada do cara, tendo filhos com ela, ainda assim ele consegue um remorso tão grande que ele se suicida. Mas, como ele é o rei do disfarce, tentou também disfarçar o próprio suicídio, como se fosse um homicídio. Segundo Alexandre, a narrativa, ele, no esforço supremo, dá o tiro no coração e joga a arma um pouco para longe. Claro que ele não deixou digital na arma também, para não se comprometer. Mas é claro que o amigo espiritual vai lá e consegue perceber, até porque espírito não esconde nada, né? Esse é o grande problema. Quando chegarmos do outro lado, ninguém vai te perguntar nada. Totalmente inútil. No plano espiritual, totalmente inútil. Porque quando nós chegarmos lá, só vão olhar para nós, né? Você pensou nisso, você pensa aquilo, você pensa aquilo, você pensa aquilo outro. Eu não vou nos perguntar nada. Não tem luz, está apagado. Então, esse é o meu que estou falando de mim, tá? Por favor, não estou falando de ninguém aqui. Falando de mim. Tá? Por isso, a gente fala assim, essa tristeza indefinida que vai colando remorso, me tirando o apetite, me tirando o prazer das coisas que eu gostava. Ou eu engajo, às vezes eu engajo muito no trabalho para esquecer uma situação e começo esquecendo os familiares, os amigos e vou caminhando no buraco. Sendo uma das formas do delírio desânimo, que é uma doença, uma perturbação mental, não poucas vezes caracteriza por alucinações, que são lembranças inconscientes do passado. Alucinações. Estou vendo coisas que ninguém vê. Estou vendo um morcego voando dentro da casa. São alucinações que ele cria em função da culpa, em função da sua própria dificuldade que ele criou ao longo do tempo. Sim. Aí é o delírio perceptório. Ele acha que o mundo está contra ele, está todo mundo contra ele. Né? E aí tem delírios e tem alucinações. A alucinação ele vê, o delírio ele imagina o mundo. Até no rapaz que ele tem uma alucinação, de sentir o cheiro, um delírio, né? De sentir o cheiro do veneno. Ele parou de tomar água porque achou que a mulher tinha botado uma água sanitária para ele beber na geladeira. E a mulher, coitada, com todo o esforço, trabalhando, ajudando, se dedicando. E é muito complicado isso, porque muito provavelmente ele fez isso lá atrás. E tem medo, muito provavelmente. Por favor, não estou gerando aqui uma equação, tá? Faz isso, gera isso, não é isso não. Muito provavelmente ele tenha feito isso. E agora ele imagina os outros como fazer com ele também. O tempo aqui passa muito rápido. Sim. Sim. Uma questão dessa,
Isso aí é virar um processo de eleição? Não. Um distúrbio psicótico não deve também fazer. Nesse caso, não. É contraindicado. Totalmente contraindicado. Porque ele já é influenciável pelos seus delírios, pelas suas alucinações. Se ele efetivamente vê e começa a ter informação, conhecimento, aí ele surta mesmo, aí fica muito mais difícil. Então é contraindicado nesse caso. E aqui eu peguei um livro do Milton Menezes que fala exatamente sobre regressão de memória. E a depressão, em seu sentido profundo, somente, e aí para entender isso, somente a consideração do fator espiritual poderá oferecer ao indivíduo reais motivos que o predispõem aos quadros depressivos. Visto que as análises disponíveis pela ciência tratam o homem em suas partes isoladas, ou parcialmente integradas, e não a totalidade do ser espiritual. Desde Hipócrates, era o fígado, era o baço, é o cérebro, era o sequelado, é o coração. Enquanto não trouxermos o espírito, enquanto não considerarmos esse espírito, não tem jeito. Manuel Filomeno, no outro livro chamado Problema da Obsessão, nos informa que a depressão, mesmo quando decorre de uma psicogênese bem delineada, ou sem de onde ela veio, seja pela hereditariedade ou pelos fatores psicossociais e outros, sua causa profunda se encontra sempre no espírito endividado, que renasce para a libertação da injunção penosa a que se entregou. Então, sempre o espírito sempre é uma doença do espírito, mesmo que tenha um desequilíbrio hormonal. Nesse mesmo livro, Missionários da Luz, o Alexandre, quando vai escolher lá o espermatozoide para fecundar o óvulo, ele olha a carga genética do espermatozoide. Esse é que vai gerar o corpo que o ser de mundo precisa. Com defeito na perna, não sei lá o quê, com dificuldades naturais. O ser de mundo é cardíaco, ele vai ter um problema cardíaco. Mais tarde ele vai ter um problema cardíaco. Mas isso é genética. Só que genética é consequência das ações do espírito. Genética não é causa. Genética é consequência. As causas são as ações, as nossas ações espirituais. Tudo que nós fazemos terá que ser ressarcido, terá que ser reparado, até o último centímetro da nossa vida. Tratamento e profilaxia. Pode ser melhorada e até curada mediante pelo menos 3 procedimentos básicos. Em algumas situações, como eu disse anteriormente, a utilização de medicamentos é fundamental, é necessária, especialmente nos transtornos de humor. Eu preciso de um medicamento para equilibrar o humor, estabilizar o humor, senão eu fico oscilando, daí eu bipolar, eu estou lá embaixo, estou em 2 polos, estou embaixo, estou em cima, hora embaixo, hora em cima. Então, o medicamento é para isso. Práticas psicoterápicas é uma maneira de se conhecer. E aí é difícil. Talvez seja a prática mais difícil aqui é essa. Porque eu tenho que olhar para cá. Nós nos viciamos em olhar para o outro. O outro é besteira, o outro faz isso, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo outro. E não olhamos para nós. Porque não queremos nos ver. E aí eu olho no outro, o outro é meu espelho. O outro é muito arrogante. Se eu vejo arrogância lá, tem arrogância aqui. O outro é muito orgulhoso. Se eu vejo isso lá, pode ter certeza que eu tenho esse orgulho aqui também, escondidinho. Escondidinho de maneira tal que eu não posso ver em mim. Aí eu vejo o outro. E no processo terapêutico, é isso que acontece. É tirar do inconsciente para trazer o consciente. E aí eu vou saber culpado ou culpado. O responsável pela minha dor sou eu mesmo. Eu criei as minhas dificuldades. E tenho que responder por ela. E o processo terapêutico é para isso. É para cuidar do autoconhecimento.
que se junta ao tratamento espiritual. O tratamento espiritual, a gente pode pegar o livro do Espírito, na questão 919, né? Qual a maneira mais eficaz de já nesta vida nos adiantarmos e evitarmos as recaídas, as tentações, enfim, palavras de Kardec. Conhece-te mesmo. A partir do momento que eu me conheço, eu sei que eu tenho dificuldade naquela área. Então eu preciso estar mais atento. Eu vou estar mais atento ao meu comportamento, ao meu sentimento, para não dar margem a aquelas situações. Se eu sei que sou ciumento, eu preciso trabalhar constantemente o desapego. Porque ciúme é uma doença grave também. Eu preciso trabalhar o desapego. Isso é autoconhecimento. E a gente vê lá no tratamento espiritual, a questão 919 lá, de O Livro dos Espíritos. E aí, lá no Evangelho, capítulo 5, tem 26. Muita gente não vai buscar ajuda. Isso é prova, isso é karma, isso é expiação, então eu vou ficar por aqui. E esse mercado, o Espírito pergunta lá, é lícito ou apresentar suas próprias provas? É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele que o Espírito entrou no pé ou na mão, retirá-lo? Ao estar doente, chamado médico? As provas têm por fim, todas as provas que nos cheguem, têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Se tivermos alguém na nossa família ou no nosso conhecimento que tem essa dificuldade da depressão, por favor, não mande ele visitar shopping, não mande ele olhar vitrine, não mande ele caminhar na praia, porque ele não está conseguindo nem caminhar dentro de casa. Seria a mesma coisa que mandar uma pessoa com a perna quebrada correr 100 metros. Corre 100 metros com a perna quebrada, porque a perna vai ficar boa. Tirar uma pessoa da depressão, olhar uma pessoa com depressão e dizer que ela precisa de vitrine, ela precisa fazer compra. Depressão é preguiça, é frescura em algumas situações, é falta de caridade. Isso pode levar uma pessoa a suicídio. Teve uma pessoa que eu atendi, uma senhora, ela chegou com uma lista de, sei lá, 5 ou 6 medicamentos psiquiátricos. Alcoólatra, então misturava álcool com medicamento psiquiátrico, que não, claro, não faz nada bem, e com 2 ou 3 tentativas de suicídio. Isso é muito grave. Claro que o processo de culpa intenso e foi trabalhado, foi resolvido, e felizmente ela conseguiu, por isso que eu falei da cura, ela conseguiu sair da depressão. Um dia eu estava, depois que ela teve alta, eu estava indo para fazer uma palestra lá em Caxias, estava lá na Costa Luís, e o telefone toca. Eu tenho bom livro, então eu posso falar no telefone dirigindo, tá? Não fico segurando o telefone. E ela falou, é a fulana. Eu falei, que bom. Sabe onde eu estou? Não. Em Nova York. A filha dela tinha ido nos Estados Unidos e ela conseguiu ter coragem de sair de casa, entrar no avião sozinha, sem falar inglês, e foi para Nova York. Isso é uma grande verdade. Acho que foi o meu melhor pagamento que eu já tive em todo o meu trabalho, foi essa situação dessa senhora. Então nós precisamos ter caridade com esses nossos irmãos. De novo, no capítulo 5 aí, tem 26. Bem-aventurados aflitos. E pergunta, haverá médicos procurar alguém em aflições que agravem as provas no meio do sofrimento voluntário? A isso eu responderei positivamente sim, a grande médica, quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Quando eu deixo de dormir para ficar velando alguém que está doente, quando eu deixo de comer para distribuir para alguém que não tem, isso é médico. Mas quando eu busco privações, quando eu busco assim, a grande médica, e as privações eu deixo o bem do próximo.
quanto à caridade, pelo sacrifício. E não no EBF, quanto no sofrimento. E as doações somente o objetivo bem daquele que é si mesmo a Cristo. Porque aí só é egoísmo por fanatismo. Vou doar a cesta, tinha uma placa aqui antigamente com os alimentos que estavam faltando na cesta. Fui olhar aqui agora, não está aqui. Vou doar alimento lá na nossa casa onde está. Vou dar alimento para a cesta, eu quero um lugarzinho no nosso lar. Lê, já perdeu o lugarzinho no nosso lar. Nós precisamos fazer pelo bem do próximo, fazer desinteressadamente. Qualquer coisa que eu fizer precisa ser desinteressadamente. É a ideia de que está barganhando, né? Para conseguir. Barganhando com Deus. Dou isso e recebo aquilo. Coisa que aprendemos ao longo da história, né? Eu faço promessas a isso. Se me der isso, eu acendo uma vela do tamanho do você vai próximo, você não barganha com Deus. E eles se suportaram o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém, precisa ser aquecido e alimentado. E se o vosso corpo diz ser recente, fazer o sacrifício que Deus abençoe. Vós que retirais do mundo para evitar esse seduções do isolamento, e aí ele fala aqui do isolamento. Não adianta eu me isolar, não adianta eu não vou falar com ninguém. Eu vou lá no Tibete, botar o manto de monge, não vou falar com ninguém. Isso é puro egoísmo. Não é isso que os amigos querem nós. Ele quer é que nós nos ajudemos mutuamente. Que nós, minimamente, oremos uns pelos outros. Oremos para nos ajudar mutuamente. Não para nos isolar. Vou dar uma pulada aqui, porque o tema era essa aí. E aí, essa é a nossa conversa. Deu uma corridinha, mas foi necessário. Obrigado pela paciência de vocês. Tem crianças com 5 anos cometendo suicídio. Ficam tristes, e aí já entra na fase da adolescência assim, aí depois na fase adulta. E aí é bom a gente realmente procurar. Como o seu Valdemir falou, né? Procurar ajuda, procure ajuda, né? Isso é importante. Fale quando a gente fala assim, amai o vosso próximo, fale com o nosso próximo, porque a gente está precisando de ajuda, não é? Gente, vamos fazer a nossa divulgação da nossa programação. Então, toda terça-feira nós temos palestra aqui na nossa casa, às 2h30 da tarde, é uma palestra somente presencial, todas as terças-feiras, e a terça-feira, à noite, às 19h30, aí ela é presencial e virtual, né? Ao vivo pelo Instagram. Às 19 horas nós temos o nosso trabalho da irradiação. Então, quem quiser deixar um nomezinho, é só falar com os nossos amigos aí, o seu Paulo, a Alice, o Laércio, a Rutinha, que aí coloca um nomezinho. Quem quiser botar o nome também no direct, que a gente também leva até eles. E só precisamos dizer que às 19 horas a pessoa fique mentalizando em prece também neste momento, para nós podermos um ajudar o outro, né? Isso é muito importante, principalmente porque se a gente colocou lá o nome, a gente sabe o que está passando, o que a pessoa está passando, o que a gente está passando, qual é o problema. Então é muito importante que estejamos vibrando juntos.
Às quintas-feiras nós temos um estudo do Evangelho, às 19h30, também ele é de forma presencial. No sábado nós temos a nossa evangelização infantil, a mocidade, grupo de estudo, que nós estamos intercalando entre Livro dos Espíritos e a Gênese, e o grupo da família. Só que esse sábado vamos entrar em recesso, a evangelização infantil, então esse sábado, dia 9, será a última evangelização desse ano. Vamos só retornar em março de 2024. Então, no dia 9 de dezembro vai ser o encerramento desse ano da evangelização. E é isso. Agora, estamos ainda na campanha do quilo para nossas cestas. Excepcionalmente, botei até lá no grupo do Grupo Espírita Nosso Lar. Excepcionalmente, este mês de dezembro, nós não vamos entregar a cesta no último sábado do mês, devido às festas de final de ano. Então, nós vamos entregar as cestas agora, dia 9. Então, quem faz a doação, ou quem puder fazer a doação, agora, dia 9, nós já vamos estar recebendo para fazer a doação para as famílias assistidas, tá bom, gente? Eu acho que é isso. Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos conversar com o nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão, agradecer mais esta noite por estarmos aqui aprendendo um pouco mais, pela graça do nosso Pai Maior, que possamos, Senhor, estarmos envolvidos com essa luz, essa energia que se fez neste ambiente, nesta casa, que possamos levá-la para os nossos lares, nossos trabalhos, nosso local de estudo, que possamos irradiá-la em todos os lugares que nós passarmos, que essa luz possa ser transmitida para toda a nossa comunidade aqui à volta, para a nossa cidade, nosso bairro, a nossa cidade, e possa chegar e envolver todo o nosso planeta. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, por essa escolha que nós tivemos de estar aqui hoje, recebendo e aprendendo, nos instruindo um pouco mais. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Me permita um outro compromisso.